hospedado a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o eterno presidente do Brasil, que é assim que ele foi recebido ontem na Praça Tiradentes, em Teófilo Otoni. Antes de mais nada, bom dia, presidente Lula. O senhor recomeça a sua estrada e vai por outras desse Brasil afora, e começando por Minas Gerais, o que nos deixa bastante honrados e orgulhosos por tudo isso. Ontem, durante seu pronunciamento na Praça Tiradentes, o senhor recordou sua passagem por aqui em 1993, 94, quando o senhor apontava as principais soluções para esse país. E durante seu governo, o senhor realizou grande parte delas. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Teófilo Otoni. Bom dia, Edson Martins, bom dia aos ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bom dia, ouvintes do programa Correspondente Ramos. E bom dia, nosso prefeito da nossa cultura que está aqui. Olha, Edson, é importante que o povo saiba o porquê que eu resolvi fazer caravana pelo país. Eu descobri, por incrível que pareça, na campanha de 89, que as pessoas que concorrem à presidência da República não conhecem o Brasil. Porque normalmente você sai ou do Rio de Janeiro, onde você mora os candidatos, ou São Paulo, onde moram os candidatos, raramente moram em outros estados, e pega um avião na capital, vai para outra capital, desce, pega um carro, vai para o aeroporto, volta, vai para o aeroporto, vai para outra capital, pega... Ou seja, você termina uma campanha sem conhecer as entranhas, a alma, sabe, as células todas desse país. Então, quando eu resolvi fazer a caravana, eu queria conhecer o Brasil por dentro, eu queria saber que tipo de país eu iria governar. E se você acompanhar bem, eu posso até te mandar, você vai perceber que muitas das coisas que nós colocamos em práticas de 2002 para cá, foram coisas que nós falávamos na caravana. Foi um aprendizado da caravana. Luz para todos. Na Luz para Todos e outros programas. Veja, o programa de Cisterna era um programa que a gente tinha. Eu lembro que eu vim aqui no Vale do Jequitinhonha fazer um estudo sobre aquela reserva de eucalipto que o Geisel tinha dado 1.250.000 hectares para a indústria siderúrgica fazer carvão vegetal. E depois o carvão mineral ganhou mais preço, o pessoal começou a usar mineral, e tinha várias cidades tomadas de eucalipto. Então eu vim aqui e levei para Azeredo, que era governador de Minas Gerais, um projeto para fazer um conjunto de fábricas de móveis com eucalipto, sobretudo móveis para fazenda, móveis para sítio, móveis para chácara, móveis para praia. Ou seja, isso nunca saiu do papel na mão do governador. Eu fui em São Paulo fazer uma viagem na região mais pobre do Vale do Ribeira, terminei e fui apresentar um projeto para o Mário Covas. Então, tudo isso que eu aprendi com o povo do Vale do Jequitinhonha, com o povo de outras regiões, eu, na verdade, transformei em políticas públicas, porque quando eu tomei posse, eu comecei a fazer conferências nacionais. Cada conferência nacional, a gente fazia conferência municipal, conferência estadual e conferência nacional sobre todos os assuntos. E essas conferências me davam uma base para fazer proposta de política pública. É por isso que o lado pobre do Brasil melhorou, é por isso que o lado pobre do Brasil cresceu, porque a gente tinha informação tirada do próprio povo. Então a caravana é um pouco isso. Eu quero voltar aqui. Você não tem noção do orgulho que eu tenho quando eu chego ali, que eu fico vendo aquele prédio da universidade, e saber que o Vale do Mucuri ganhou a universidade, e que essa universidade vai crescer, e quando ela estiver funcionando na sua plenitude, ela vai gerar mais emprego do que qualquer fábrica, ela vai gerar visita de mestres, de doutores de outros países, ela vai pesquisadores de outros países. Daqui vão sair gênios que vão poder ajudar o Brasil a se desenvolver, a crescer. O Brasil vai, aos poucos, se transformando num exportador de conhecimento, de inteligência, e não num exportador de minério de ferro, de soja. Aqui em Teófilo Otoni a gente tinha muita mineração, nem isso tem mais agora. Eu não vi ninguém falar de mineração em 2 dias que eu estou aqui, então significa que a mineração perdeu muita força aqui, e nos anos 80 era uma coisa muito forte aqui. Então, Edson, eu quero te agradecer a oportunidade de permitir que eu possa falar com a dona de casa, com o trabalhador, com o estudante, com
com as pessoas que estão nesse momento te ouvindo. Ou seja, alguém está tomando café te ouvindo, alguém está arrumando a casa ouvindo, alguém está fazendo algum trabalho, alguém está no carro. Claro. Ao invés de falar mal de mim, é melhor ele me ouvir. Quem sabe depois ele fala bem de mim. Presidente, sua amiga, a ex-prefeita de Teófilo Otoni, Maria José Hawaisen, sempre corrige quem chama o Jequitinhonha e o Mucuri de Vale da Miséria, Vale da Pobreza. Ela ensina, o certo é dizer que os vales são empobrecidos. A riqueza desses vales está comprometida. Até que ponto, nesse momento, em que o Brasil está vivendo, presidente? Olha, eu acho que é plenamente possível recuperar tanto o Vale do Mucuri quanto o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Rio Doce. Essas regiões são regiões importantes do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Eu lembro que quando eu era candidato em 2003, você tinha habitualmente você viu um político falar o seguinte: a metade sul do Rio Grande do Sul acabou, a metade sul do Rio Grande do Sul, sabe, lá para a região de Pelotas. Ora, o que nós fizemos? Nós fomos da Rio Grande, fizemos uma indústria naval, começamos a produzir sondas, a produzir navio, e a metade sul se desenvolveu. Ora, o que falta, na verdade, é investimento concreto. E se você pegar os investimentos que aconteceram aqui na região do Vale do Mucuri, no governo mesmo, no governo da Dilma, você vai perceber que nunca houve ninguém que colocou tanto dinheiro aqui em tantas atividades, porque não era só o Bolsa Família, o Luz para Todo, era o PAA para comprar alimento, era investimento em escola, investimento em crédito, investimento em FET, investimento em universidade, porque é preciso múltiplas políticas para que a gente crie um modelo de desenvolvimento. Eu não acredito que tenha uma região que possa ser pobre, que Deus quer que ela seja pobre. Eu lembro sempre, Tennessee, nos Estados Unidos, era uma das regiões mais pobres dos Estados Unidos. E um belo dia o governo decidiu fazer investimento para desenvolver o Tennessee e se transformou numa das regiões mais desenvolvidas dos Estados Unidos. Ora, para que serve um governo? Para que serve um governo municipal? Além de fazer o atendimento das coisas, ele tem que fazer planejamento para a sua cidade. Para que serve um governo estadual? Para ele, de forma correta e democrática, decidir aonde é que ele vai induzir o desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de qualquer negócio que quer investir no Minas Gerais. Então, cabe a mim, como governo, olhar o estado de Minas Gerais, ver qual é a região que mais seria beneficiada com aquele investimento. Nós temos que ver se tem escoamento da produção, nós temos que ver se tem consumo para aquele produto. Mas o governo pode induzir, inclusive facilitando com impostos, a ida de uma empresa para uma região. Sabe? E o governo federal a mesma coisa, porque se o governo federal, eu não quero um governo empresarial, eu não quero um governo se metendo a ser administrador de empresa. O que eu quero é um governo que seja indutor do desenvolvimento, ou seja, o Brasil, para ser igual, nós precisamos incentivar o desenvolvimento das regiões mais pobres de cada estado, das regiões mais pobres do Brasil, para que essas regiões mais pobres consigam chegar a um padrão de São Paulo, a um padrão da Grande Belo Horizonte, a um padrão, sabe, do sul de Minas Gerais, que é muito desenvolvido, a um padrão do eixo Uberaba, a um padrão do ABC Paulista. Somente o Estado pode fazer isso. Somente, você veja, Maranhão é uma terra pobre, Maranhão, tem até livro dizendo por que o Maranhão é pobre. E de repente o que acontece? As pessoas descobrem numa cidade chamada Balsa, que tem uma capacidade de produção de soja extraordinária, e estourou a produção de soja. Estourou. Realmente é um dos lugares que mais produz no Brasil hoje. E assim, se o Estado planejar, colocar o planejamento para ir atrás, a gente vai perceber que a gente pode ajudar todas as regiões do país. Eu aqui decidi fazer uma universidade. Decidi fazer a universidade porque a universidade é como se eu colocasse primeiro a cabeça pensando, é inteligência, depois nós vamos montando o corpo, sabe, para fazer aquela pessoa. Mas a inteligência está montada. Ontem eu fui lá, eu vi a expectativa, eu vi o sonho daquela meninada, eu vi, sabe, a expectativa do reitor, apesar que agora o governo Temer está
está cortando os investimentos. Muito. Cortando, porque essa gente, não pensa em educação. Veja, se você pegar a história do Brasil, você vai ficar com vergonha. Você imagina que o Brasil é o maior país da América Latina, é o mais rico, é o que tem mais indústria, é o que tem mais população. E é o último país da América do Sul a ter tido uma universidade. O Paraguai teve antes de nós, a Bolívia teve antes de nós, o Uruguai teve antes de nós, a Argentina teve antes de nós, a República Dominicana teve antes de nós. O Brasil só veio fazer a sua primeira em 1920, 420 anos depois de descoberto. A República Dominicana tinha 40 anos depois de descoberta a universidade. O Peru, em 1550, já tinha. Significa que a elite de Teoflotone, a elite de Belo Horizonte, a elite de São Paulo, a elite de Pernambuco, não levava a sério a questão de filho de gente trabalhadora estudar, e muito menos filho de gente pobre, e muito menos filho de gente negra. Tá? Aí sim é que não podia estudar. Então, uma coisa que me deixa alegre é chegar no banco hoje, um gerente negro, começar a ver médico negro, dentista negro. Sabe, as pessoas estão ganhando espaço na sociedade que nunca tiveram. E é isso que eu acho que é a revolução que foi feita nesse país. Fazer com que os de baixo subam o degrau. Quando eles subiram o degrau, os que estão no segundo degrau vão subir também mais um degrau. E assim a gente vai fazendo com que a senzala, sabe, vá terminando e a casa grande vai crescendo com a gente. É isso. Presidente, ainda com relação ao Vale do Jequitinhonha, principalmente, eu quero deixar uma pergunta para o senhor, que é com relação às riquezas do Vale do Jequitinhonha. As pessoas conhecem o Vale como o Vale da Miséria e o Vale da Pobreza, o que nós discordamos para que isso realmente não aconteça dessa interpretação maluca, porque o Vale do Jequitinhonha é realmente um dos vales mais ricos do Brasil. Haja vista a grande jazida de granito que nós possuímos aqui nessa região, pouco exploradas. Tirada daqui, industrializada em outras regiões do país. E há uma outra pergunta ligada a esta. O senhor conseguiu tirar o Brasil da linha da pobreza. E esse meu Brasil, este nosso Brasil, está voltando agora com força total, através das pesquisas, nós tomamos conhecimento que a linha da miséria, a linha da pobreza volta a ser o grande temor das populações. Você veja, esse é o papel do Estado a que eu me refiro. Esse é o papel do Estado. Veja, se o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, tem riquezas minerais importantes, ou seja, o que o Estado tem que fazer? O Estado não tem que ficar apenas esperando que os interesses econômicos decidam quando e como vão explorar. E quando é que vão vir para cá, porque muitas vezes eles vão para outro lugar. Eu lembro que eu era presidente e o Espírito Santo queria fazer um investimento muito grande em salineiras. Né? O que ia acontecer? Ia acabar com milhares de empregos no Rio Grande do Norte. Ora, se o Espírito Santo tem outras possibilidades, não precisa do sal para gerar desenvolvimento e emprego, por que competir com o Estado que depende muito daquilo? Então, esse é o papel do Estado. Vamos pegar o Vale do Jequitinhonha. Eu acho que a coisa mais rica que o Vale tem é a cultura do povo. Olha, eu conheço muita gente no mundo, mas pense num povo inteligente do ponto de vista cultural. Ali, cada um é artista, cada um produz uma coisa, cada um faz uma coisa, cada um canta, cada um faz teatro, cada um faz artesanato. Eu acho que é isso que nós temos que explorar. É isso, ou seja, às vezes eu fico pensando, por que uma Rede Globo de televisão não vem fazer um programa de domingo no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, para mostrar o povo do Vale do Mucuri, para mostrar o povo do Vale do Jequitinhonha ao mundo? Por que o povo daqui tem que ver o que ela quer que veja lá no Rio de Janeiro? Aquelas bailarinas rebolando, por que não mostra as meninas daqui do Vale do Jequitinhonha fazendo teatro, dançando? Essa integração cultural. Coral das Lavadeiras de Araçuaí. Rapaz, olha, eu vou lhe contar. Toninho do Vale, Rubinho do Vale, por exemplo. Eu nunca vi Rubinho do Vale no programa da Rede Globo, não. Ela prefere pegar um enlatado qualquer e meter na cabeça do povo brasileiro, ao invés de pegar a arte daqui. Deixa eu te contar uma história que
que é motivo de orgulho para mim. Eu vi muito Chao Vale, fui muito a Itinga, fui muito Araçuaí, fui muito a outras cidades. Mas em Itinga tem uma história comigo que ela é muito emocionante para mim. Eu atravessava o Rio Jequitinhonha num barceiro, um cara sozinho, com aquela bacia, aquela balsa pequena, com um bambu, uma taquara, que ele encostava a taquara no peito para empurrar, e o peito dele ficou um calombo, cresceu uma bola, cresceu um calo aqui no peito do cara. E eu, uma vez, conversando com ele, eu falei, se eu for eleito presidente da República, eu vou fazer uma ponte. Rapaz, não é que eu ganho. Aí eu peguei o avião da presidenta, coloquei todos os ministros e visitei os lugares que eu considerava os mais necessitados do Brasil. Fui ao Piauí, fui a Pernambuco, fui a Bahia, fui ao Maranhão e vim a Vale do Jequitinhonha e fui a Itinga. Cheguei em Itinga, assumi o compromisso de fazer a ponte. Estava o Roger Aielli, em nome da Vale, e estava o companheiro da Uzi Minas, o Rinaldo. O Rinaldo da Uzi Minas estava aí. Cheguei nos dois, dei um microfone para eles e pedi para eles assumirem o compromisso de fazer a ponte sobre o Rio Jequitinhonha. E um ano depois eu vim inaugurar a ponte, meu cara. Aí o pessoal até colocou a ponte Luiz Inácio. Eu falei, gente, não coloca nome na ponte de gente viva. Vamos procurar um herói nosso aí, um balseiro, um pescador, alguém importante, né? E depois eu vou lá. Eu agora vou lá visitar a ponte e vou tentar achar o balseiro. Aquele mesmo que te transportou. Vou tentar achar se ele está vivo, ver se der emprego para ele, porque o coitado não podia perder o emprego por causa da ponte. Então, quando um presidente, um governador viaja, sabe, um país, viaja ao Brasil, ele vai conhecendo coisas que não chegam aos ouvidos dele quando ele fica dentro do palácio. Você sabe que os puxa-sacos só levam aquilo que interessa. Puxa-saco não está afim de falar de notícia ruim. Puxa-saco às vezes mente, às vezes diz, está acontecendo e não está acontecendo. Então, eu penso que esses vales, é o que eu digo da seca no Nordeste. Muita gente falava assim, porque é preciso acabar com a seca. Se não acaba com a seca, o Canadá não acaba com a neve. O Canadá convive com a neve. Olha, a seca, você não acaba com ela. A seca, ela é, sabe, uma coisa da natureza. Né? A fome causada pela seca é que é a responsabilidade cretina do homem. Né? Então, o homem pode acabar com a seca. Você pode estabelecer. Por que nós fizemos a transposição do Rio São Francisco? Custou caro. Essa obra, quando estiver pronta, vai custar 9 bilhões. Mas vai levar água para 12 milhões de nordestinos. Sabe quanto o Temer está gastando em 2 votações da Câmara para não perder o mandato? Sabe quanto que ele está gastando? 14 bilhões na primeira votação e 12 bilhões na segunda votação. São, 26. Em 2 votações, são 26 milhões para continuar no poder um presidente que ninguém quer. É só ele. Que não elegeu. Só ele que não é eleito. Então, é essa coisa, dizer que não tem dinheiro para educação, dizer que não tem dinheiro para a saúde, fazer uma PEC limitando o gasto. Por que não limita o gasto de comprar deputado? Lula, o senhor não acredita que foi daí que nasceu esse ódio pelo governo popular do PT, pelos governos populares, municipais, estadual e estaduais e principalmente o governo do PT que o senhor fez pelo país? Eu tenho uma ideia, não tenho assim uma tese já acabada, porque tanto ódio contra o PT. Veja, se o PT ganha as eleições, mas primeiro eles não acreditavam que eu ganhasse em 2002, eu ganhei. Depois eles não acreditavam que eu fosse reeleito, eu fui reeleito. Depois eles não acreditavam que eu elegesse a Dilma, eu fui eleita. Depois eles não acreditavam na reeleição da Dilma, ela se reelegeu. Olha, quando a Dilma se reelegeu, eles começaram a entrar em pânico. Por quê? Porque eles sabiam que eu votaria depois. Então o medo deles era que o Lula voltasse. O PT já estava governando o Brasil, o PT iria governar o Brasil durante 16 anos, seria o governo e o partido mais longevo no governo na história do Brasil. Getúlio ficou 15,
No Vale, Dom Pedro ficou 67, né? Mas Getúlio ficou 15, e o PT ia ficar 16, com a possibilidade de eu voltar a ser candidato a presidente, seria mais 4, seria 20. E sempre com a possibilidade de se reeleger, seria 24. Aí eles entraram em pânico e fizeram essa guerra cretina, maldosa, mentirosa, safada contra Dilma. Inventaram uma quantidade enorme de mentira, transformaram a mentira em verdade no Congresso Nacional, a imprensa engoliu as mentiras e a Dilma foi caçada, porque a Dilma era o mal do Brasil, o PT era o mal do Brasil. E colocaram o Temer, e nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil hoje. Agora, vamos explicar, por exemplo, os panelaços que aconteceram para tirar Dilma do poder, para o impeachment da Dilma. E, de repente, essas mesmas pessoas que promoveram aquele panelaço, ou os panelaços, não voltaram às ruas contra esta situação em que nós estamos atravessando, que são vexatórias para o país, inclusive fora do eixo da América do Sul, né? E que, de repente, comprovadamente, hoje existe uma onda corruptiva no país muito grande. Olha, tem muita gente envergonhada. Eu não gosto de brigar com o povo, não, porque o povo tem comportamentos diferenciados a depender do momento histórico, né? Muita gente... Veja, a sociedade brasileira, ela sempre foi dividida entre os partidos políticos. Toda vez que eu ganhei as eleições no Brasil, toda vez, o primeiro turno você ganha com 51, 52, aí você vai, ou melhor, você ganha com 49 a 48, 49 a 47, é uma divisão no país. Aí quando vai para o segundo turno, você faz os rearranjos políticos e você ganha. Então sempre existe metade da sociedade que é contra você, que é contra mim, que é contra... Nem todo mundo torce para o Cruzeiro, nem todo mundo torce para o Atlético, correto? Tem até um pouquinho que torce para o América. Mas o fato concreto é que as pessoas eram civilizadas. As pessoas sabiam que tinha um jogo democrático, que você ia para as eleições, disputava, quem perdesse ficava, como o Brizola dizia, lambendo as feridas, e quem ganhava ia tomar posse. Foi assim, eu perdi 3 eleições para presidente da República. O que aconteceu nessas eleições, Edson, é que o Aécio plantou ódio. O Aécio plantou ódio. E ele está colhendo agora os frutos do ódio que ele plantou. Ele criou um clima de ódio na sociedade, um clima de disputa, um clima de denúncia. Eu nunca vi tanta violência contra a Dilma. Só para você ter ideia, o Aécio me processou porque eu fui num comício em Belo Horizonte e disse que ele era filhinho de papai. Eu fui processado, meu caro. Parece que ele agora retirou o processo. Então, esse ódio está vingando na sociedade agora. O que eu acho que a gente tem que fazer? Olha, quem ganhar uma eleição para presidente vai precisar de todos os brasileiros. E ele não vai governar para uma parte, ele vai governar para os 208 milhões de brasileiros. E quando você ganha, você não tem que procurar saber quem votou em você e quem votou contra você. Você ganhou, foi reconhecida a vitória, você vai governar para todo mundo. Você vai governar para o dono do Banco Itaú e vai governar para a faxineira do Banco Itaú. Você vai governar para o trabalhador sem terra e vai governar para o grande empresário. O que você tem que fazer é definir qual é o lado que você vai priorizar. Qual é o lado? Ou seja, você governa para quem? Na tua casa, você tem filhos, Edson? Tenho. Tem filhos? 2. Você tem 2, ou seja, quando tem um fragilizado, é para aquele mais fragilizado que você dá mais atenção, que a tua mulher dá mais atenção. Um governante, ele tem que governar para todos, mas ele tem que governar para os mais pobres, para quem precisa do Estado, para quem precisa de saúde, para quem precisa de educação. É para esse que o Estado tem que governar. É para esse que o Estado tem que fazer carinho. O rico, na verdade, não precisa do Estado. O rico, quando precisa do Estado, é para tomar coisa. Eu digo sempre o seguinte, quando você empresta 1 bilhão para o dono da Vale, aquele 1 bilhão primeiro vai pôr uma conta bancária, vai ficar um tempo lá, depois vai fazer uma empresa que vai gerar alguns empregos, depois, quando estiver pronta, vai gerar poucos empregos, tá? Mas vai gerar desenvolvimento. Quando você pega esse 1 bilhão e você empresta para 1 milhão de pessoas e cada um pega um pouquinho, aquilo vai virar uma enxurrada de dinheiro no mercado.
Então quem pega 50 vai comprar um iogurte, vai comprar um chinelo, vai comprar um sapato, vai comprar uma meia, vai comprar um quilo de feijão, vai comprar um quilo de arroz, vai comprar uma lata de óleo, vai comprar um litro de vinagre, vai comprar um pão, vai comprar uma manteiga. Ou seja, aquele dinheiro volta para o mercado imediatamente. E quando o dinheiro volta para o mercado, a roda gigante da economia começa a girar e começa a gerar empregos. Quando você gera emprego, você gera salário. Quando você gera salário, você gera mais consumo. Quando você gera mais consumo, você gera mais emprego. É um círculo virtuoso da economia. Agora, quando você coloca muito dinheiro na mão de poucos, você está concentrando riqueza. Quando você coloca pouco na mão de muitos, você está distribuindo riqueza. Por isso é o sucesso do aumento do salário mínimo, o sucesso do Bolsa Família, o sucesso do PAA, o sucesso do Luz para Todos. Você tem noção, Edson, quanto nós investimos no Luz para Todos? 20 bilhões de reais. Anota aí, 20 bilhões de reais para fazer o programa Luz para Todos. Só um governo louco e compromissado com o povo pobre era capaz de fazer isso. Porque nenhuma empresa tem um dono socialista que vai fazer, vou fazer luz de graça na casa do Edson, vou levar luz de graça na casa do Lula. Não, é um governo compromissado com o povo que diz: o povo pobre tem direito a ter energia elétrica, pronto. Nesse país ninguém precisa mais utilizar candeeiro, pronto. Vai custar, vai. A sociedade paga. Okay. E é isso que nós fizemos, Edson. E é por isso que o Brasil deu certo, e agora eu lamento profundamente. Você não sabe a minha tristeza de deitar toda noite e saber que em 2010 esse país estava para ser a 5ª economia do mundo. Saber que esse país era muito respeitado pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela China, pela Índia, toda a Europa respeitava o Brasil. Toda a Europa respeitava o Brasil. Eu acho que o Brasil nunca teve autoestima. Lula é o cara. Pois é, veja que situação que nós chegamos. Eu fui o único presidente do Brasil, Edson, a ser convidado para participar de todas as reuniões do G8. Nunca um outro presidente. Eu fui um cara que ajudei a criar o G20. O Bush, para montar o G20, ligou para o Brasil para a gente dizer quais os países que a gente queria que entrasse no G20. A gente teve influência na OMC. A gente teve influência na criação do Mercosul, na criação da Unasul. A gente expulsou a ALCA do Brasil. Então esse país passou a ser protagonista. Sabe, é como se fosse o povo da tua vila, por onde você mora, tivesse você como referência para decidir algumas coisas. O Brasil tinha virado referência. Eu fui ao Irã fazer um acordo que eles não tiveram coragem e capacidade de fazer, e o Brasil e a Índia fizeram, o Brasil e a Turquia fizeram. Eu fui a Tel Aviv fazer um discurso pela paz no Oriente Médio, e eu dizia textualmente no discurso: enquanto os Estados Unidos se achar o dono da mesa de negociação, não terá paz no Oriente Médio, porque os Estados Unidos é o causador do conflito. É preciso envolver outros países, é preciso envolver inclusive os grupos, tanto os grupos guerrilheiros quanto os grupos pacifistas, as ONGs de Israel, sabe? Era preciso envolver a Síria, envolver o Irã, era preciso envolver o Hamas, ou seja, se você não coloca todo mundo na mesa, ninguém faz acordo. E o pessoal dizia que era perigoso ele fazer esse discurso, que eu ia ser repudiado pelos deputados de Israel. Fui tratado com a deferência que um ser humano honesto foi tratado. Então, se o Brasil voltasse isso, agora você tem um presidente que ninguém recebe. As pessoas não cumprimentam o Temer na reunião. As pessoas passam por ele e não cumprimentam. Você veja que o Obama veio fazer uma palestra aqui no Brasil, foi direto para a Argentina conversar com o Macri e sequer falou bom dia para o Michel Temer. Ora, então, eu sinceramente acho que o Brasil não merece isso, o povo brasileiro não merece isso, porque nós somos muito grandes, gente, nós somos muito importantes. O problema é que nós temos complexo de vira-lata e não nos damos importância. Presidente, nós estamos ao vivo para a Rádio Teófilo Otoni, do Nordeste de Minas, uma das entrevistas mais importantes da nossa emissora, e dizer que é uma grande honra para todos nós aqui de Teófilo Otoni recebê-lo e esta entrevista exclusiva, e também na TV digital, né, do canal Lula, no Facebook. Eu gostaria
de fazer mais duas perguntas, agradecer ao Elbio Bechir por estender um pouquinho mais esse horário, porque eu acho que vale a pena, as suas ideias são fantásticas e o seu ponto de vista é muito importante para todos nós. Eu gostaria que o senhor falasse conosco com relação à visão que o Supremo Tribunal Federal teve com relação a Dilma Rousseff, a posição do Michel Temer com essas compras de votos de deputados para se manter no poder, que não deixa de ser uma propinagem aberta, e sendo que Dilma, nada disso ficou comprovado, apenas um lance natural de governo que outros governantes, inclusive o governo do Fernando Henrique também cometeu, e houve aquela avalanche em cima dela. Como é que o senhor viu tudo isso e como é que o senhor vê principalmente a apatia do Supremo Tribunal Federal nesse momento? Olha, nós temos um problema hoje, Roberto, que é o compromisso político, o comprometimento político das instituições. A Suprema Corte, na verdade, ela deveria funcionar como garante da Constituição. E, portanto, ela não deveria ter posições políticas. Aliás, na minha opinião, ninguém deveria precisar ficar sabendo do voto de um ministro da Suprema Corte. Na minha opinião, um ministro da Suprema Corte não deveria ficar dando declaração de como vai votar um mês antes de ter a votação. Porque eu acho que é tão poderosa a Suprema Corte, ela é tão necessária ao país, que um ministro da Suprema Corte ele só deve falar com base nos autos do processo. E nada mais do que isso. E tomar decisão. Ora, eu não acho correto um juiz sozinho querer caçar um senador da República. Eu não acho correto. Eu acho que foi correta a decisão de mandar o AES para ser discutido dentro da casa. Se a casa o absolver, é um problema político da casa que ela pagará o preço por aquilo. Ora, eu acho que sempre houve dois pesos e duas medidas com relação ao PT. Você está lembrado que quando a Dilma me indicou ministro, o ministro Gilmar levou 2 minutos para me caçar. E depois o Temer indicou o Moreira Franco e ele deu posse ao Moreira Franco no dia seguinte, sem nenhum problema. É lamentável. É lamentável porque eu gostaria que desde a primeira instância até a última instância o Poder Judiciário fosse uma coisa que não perdesse credibilidade da sociedade. Porque sabe o que acontece? Quando você chega na Suprema Corte, você não tem para que recorrer. Daí porque a responsabilidade deles é muito grande. É muito grande. Ou seja, eles podem aniquilar a vida de uma instituição, podem aniquilar a vida de uma pessoa, podem aniquilar a vida de uma cidade. Ao mesmo tempo, eles podem salvar. Por isso que, embora eles não sejam seres humanos superiores, eles têm que se portar com uma função, com a responsabilidade de quem tem uma função superior. Sabe? Então, eu acho que, de vez em quando, eu vejo tratamento diferenciado, eu fico preocupado porque se o país não acredita no judiciário, não acredita no Congresso, não acredita na Câmara, não acredita no Poder Executivo, não acredita nos partidos, quem é que vai ter credibilidade na sociedade? Então é preciso que as pessoas levem em conta. Eu indiquei 3 procuradores e fui na posse de 3 procuradores. Todos os discursos meus na posse dos procuradores, eu dizia o seguinte: olha, o Ministério Público é uma instituição muito poderosa e necessária ao garante da democracia no país. Portanto, se o Ministério Público é poderoso e se é necessário ao garante, os membros do Ministério Público têm que ser responsáveis. Vocês não podem achincalhar o nome de ninguém com denúncias vazias, que depois não prova nada, mas a imagem da pessoa já está desgastada, já está queimada. Né? Tem gente que não consegue mais sair na rua. Eles só deram um azar de mexer comigo. Que não tem o rabo preso e querem enfrentá-los para provar que eles estão mentindo a meu respeito. Eles não esperavam me encontrar, mas me encontraram. E eu estava no meu lugar quietinho. Eu só queria que é o seguinte: aquele PowerPoint que aquele tal de Delanhol apresentou há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, na televisão, que o PT foi criado para ser uma organização
criminosa, que o Lula precisava ganhar as eleições porque era preciso montar a organização para roubar e que eu era o chefe porque era o mais importante. Ele pode ter pensado aquilo da família dele, não do meu partido. O meu partido, sabe, foi formado por gente trabalhador, por garimpeiro de Teófilo Otoni, por trabalhador rural de Teófilo Otoni, por empregada doméstica de Teófilo Otoni, sabe, de Araçuaí, sabe, de gente pobre desse país que virou PT. Como é que vem um procurador dizer uma insensatez dessa, uma blasfêmia dessa, e fica dando entrevista e fica vendendo informações para a imprensa? Então tem um pacto entre o Ministério Público, a Polícia Federal, o juiz e a imprensa. Vamos desgastar o Lula pela imprensa. São mais de 65 capas de revistas contra o Lula. São mais de 25 horas de Jornal Nacional contra o Lula. Só estou falando do Jornal Nacional, sabe? E veja, eu estou aqui. Toda pesquisa que eles fazem, eu estou em primeiro lugar. Não é pesquisa minha, é deles. O Aécio tomou um tiro de garrucha, já caiu os tucanos inteiros. Tucano já tinha voo curto. Um tirinho de garrucha 22, acabou todo mundo. Sabe, quem tiver o rabo preso, que pague. Eu tenho dito o seguinte, olha, nesse país só não será incomodado quem for honesto. Eles foram na minha casa, invadiram a minha casa, revistaram a minha casa, tiraram tampa de fogão, abriram televisão, levantaram o colchão da minha casa, todo mundo com máquina fotográfica no peito. Não encontraram nada, mas não tiveram coragem de ir para a televisão pedir desculpa. Então eu quero que eles peçam desculpa. Meu problema não é nem ser absolvido. Eu quero que eles peçam desculpa pelos que eles fizeram comigo. Eu passei a minha vida inteira, meu caro, construindo o que nós construímos. Eu passei a vida inteira me preparando para mostrar que era possível recuperar esse país. E graças a Deus transformei o Brasil num país que era motivo de orgulho, motivo de exemplo, motivo de inveja de outros países. Foi o melhor momento de consumo, a sociedade ficava feliz, ficava alegre, todo mundo andava de avião, todo mundo ia para shopping center, todo mundo, sabe, renovou o guarda-roupa, todas as crianças tinham mais brinquedos, as escolas melhoraram. Eles querem acabar com isso, não do que? Então é o seguinte, meu caro, eu vou enfrentá-los. Em nome da democracia, em nome da decência, em nome das pessoas honestas desse país, eu vou enfrentá-los e vamos ver o que vai dar. Aproveitando essa deixa do senhor, presidente, gostaria de saber com relação às reformas propostas pelo Temer, trabalhista, o trabalho escravo, por aí, a Previdência, a venda da Amazônia. E o senhor ontem falou uma coisa no palanque, o reverter. Eu esqueci. Um referendo revogatório a respeito disso. Fala um pouquinho a respeito disso. Primeiro, o Temer não está fazendo reforma. Sim. Ele está fazendo demolição. Você veja que o Fernando Henrique Cardoso, quando ganhou em 92, 94, o Fernando Henrique Cardoso disse que ia acabar com a era Vargas. E quem acabou foi o Temer. Porque todas as conquistas dos trabalhadores contidas na CLT foram consagradas em 1943. Porque até então o trabalhador era tratado como se fosse escravo. O trabalhador trabalhava 16 horas, o trabalhador tinha 10 dias de férias. As pessoas de 14 anos trabalhavam 10, 12 horas por dia. Então Getúlio Vargas teve a grandeza, e ele não era nenhum operário, não era nenhum camponês, ele era um homem da aristocracia. Ele teve a grandeza de compilar um conjunto de direitos que deu cidadania aos trabalhadores brasileiros. Eles agora desmontaram. Tem gente do lado de lá que pensa até que o trabalhador rural não precisa receber salário. Ele no final do mês recebe a comida dele, está pronto. Você viu que o Temer fez uma portaria, sabe, facilitando o trabalho escravo no Brasil. Ainda bem que a Rosa Weber parece que anulou ontem a portaria dele, porque é uma excrescência. Você sabe o que iria acontecer com o Brasil? Muitos países do mundo não iriam mais importar produto do Brasil por conta disso. Olha, nós estamos vivendo no mundo inteiro querendo trabalhar menos horas, 35 horas, 34, 36, e essa gente que assaltou o poder no Brasil quer acabar com os direitos dos trabalhadores. Estão jogando a culpa na Previdência. Eu vou te dizer uma coisa, Edson. Quem está falando com você foi presidente 8 anos. De 2004 a 2014,
a Previdência Social brasileira foi superavitária, porque nós geramos 22 milhões de empregos, porque nós aumentamos o salário durante 12 anos, porque nós formalizamos 6 milhões de microempreendedores individual. Lula, como é que o senhor vê o silêncio dos sindicatos nesse momento? Não, o sindicato está brigando muito. O problema é que você tem o silêncio da imprensa. Você tem o silêncio da imprensa. A imprensa só fala aquilo que interessa a eles. Rapaz, o senhor fala a imprensa, o senhor fala as revistas Isto É, Veja, Rede Globo. Quando eu falo de imprensa, eu falo da grande imprensa, aquela chamada grande imprensa. Aliás, uma rara que eles têm de mim é isso, meu filho. Porque quando eu cheguei na presidência, tinha só 300 meios de comunicação que recebia recursos do governo federal. E quando eu deixei, tinha mais de 4 mil recebendo. Porque para uma rádio pequena do interior, R$50 dá para pagar a conta de luz. E todo o dinheiro vai para a Globo, vai para a Veja, vai para a Isto É, vai para a Época, vai para a Record. Não. Tem que distribuir de forma mais equitativa. E aí eu vou te dizer uma coisa. Se eu voltar à presidência, pode esperar que eu vou fazer a democratização dos meios de comunicação. Vou convocar uma conferência nacional, você será convidado, você vai lá participar, e nós vamos apresentar um projeto de regulação. Eu não quero uma regulação que nem Cuba, que nem a China, não quero. Não quero aquela regulação que se o cara falar mal de mim, eu digo, não. Eu quero uma regulação como se fosse a da Itália, como se fosse a da Inglaterra, a dos Estados Unidos. É o seguinte, o dono do jornal, ele tem o direito de ter posição política, ele pode escrever um editorial contra A ou contra B. O que não pode é mentir na informação. Tá? A televisão é a mesma coisa. A televisão é a mesma coisa, o rádio é a mesma coisa. Então, querido, democratizar significa permitir que todos tenham acesso. A coisa que não acontece hoje no Brasil. Você não sabe quantos direitos de resposta eu peço todo dia. Todo dia. Há quanto tempo você não viu o Jornal Nacional falar bem dos meus processos? Apenas ontem falou, sabe? Por causa que nós, sabe, dentro da entrevista coletiva. Então eu sou um cara, um dia você vai ter 72 anos. Eu, aos 72 anos, não tenho mais espaço para acumular ódio e raiva no meu coração. Não tem, porque quando você acumula raiva e ódio, você sofre, você fica com azia, você fica com mal-estar. Eu quero estar bem com a vida. Vai continuar Lulinha, paz e amor? Lulinha, paz e amor sempre. Agora eu vou ser mais duro com alguns, sabe, que mentem para esse país. Ok. Quero agradecer, antes de mais nada, porque nosso tempo está esgotando, e quero fazer uma pergunta rapidinha aqui ao Daniel Sucupira, porque afinal de contas é um privilégio receber o Lula por aqui, né, Daniel? Você que ainda era menino quando esse homem já cruzava essas fronteiras de Minas Gerais. Com certeza. Bom dia, Edson Martins, bom dia, meu querido presidente Lula, bom dia, população de Teoflotone que nos ouve. Chega aqui já as mensagens do recorde de audiência do programa Correspondente Ramos nesse momento. Então fica o nosso agradecimento ao Evandro Peixi, ao nosso querido Elton Peixi, que cedeu espaço. E todas as pessoas que nos acompanham também pelas redes sociais. Para nós, receber o presidente que mais fez pelo Vale do Mucuri, que mais fez por nossa cidade de Teoflotone e que transformou os rumos do Brasil, é uma grande alegria. E foi assim que o nosso presidente Lula foi recebido na Praça Tiradentes, as pessoas que aqui vieram, as comitivas que aqui vieram, saíram daqui com um sentimento único, que o Brasil tem chance e tem jeito de recuperar o tempo que está sendo perdido. Portanto, obrigado, presidente Lula, pela visita. Querido Edson Martins, parabéns à Rádio Teoflotone por essa cobertura fantástica. Muito obrigado. Mais uma vez, presidente, foi uma honra falar com o senhor durante esse tempo e saber que nós não podemos deixar que a esperança morra, que ela tem que seguir firme e ser aí o norte da nossa vida. Ué, sem esperança, a sociedade e a humanidade não vai para frente. Você não pode acordar com raiva e dormir com raiva. Você não pode acordar descrente e dormir descrente. Você tem que todo dia levantar, primeiro agradecendo a Deus de ter acordado, de estar vivo. Né? Toda noite, na hora de deitar, você tem que agradecer a Deus de poder estar deitado, ter passado o dia vivo. E você tem que acreditar que o melhorar que você quer depende de você também. Não existe ninguém para fazer as coisas por mim. Eu tenho que saber qual é a minha parte. Eu fico brincando com o povo. Olha, Deus nos deu inteligência. Deus nos deu braço para trabalhar, nos deu perna para andar, nos deu orelha para ouvir,
não deu boca para comer e para falar. Porra, Deus está esperando que a gente faça alguma coisa por nós mesmos. Sabe, vamos acabar de esperar que as coisas aconteçam. O que eu fiz hoje? Todo dia quando você for dormir, você tem que pensar o seguinte: o que eu fiz hoje por mim mesmo? Faça um balanço, como se fosse um diário. Todo dia, pergunto para o travesseiro: o que eu fiz hoje para melhorar? O que eu fiz para minha família? Eu estava alegre, eu estava triste, eu ofendi alguém, eu xinguei alguém. Levante de manhã, fale bom dia para o seu vizinho, fale boa tarde, sabe? Vamos, senão não vale a pena viver. Eu não pode ter uma vida mais como se fosse uma coisa azeda, aquela pessoa azeda que, sabe, se colocar na água, dar um suco de limão. É preciso tornar a vida mais bela, a vida mais alegre, a vida mais, sabe, mais apaixonante. E é isso que eu posso pregar para a sociedade brasileira. Esse país pode ser muito melhor. Muito obrigado. Quero agradecer no final desta entrevista ao Daniel Sucupira, a Maria Helena Costa Salim, presidente do Partido dos Trabalhadores de Teófilo Otoni, a secretária de Estado Macaé Evaristo, da Educação. Quero agradecer ao Patrus Ananias também e a todos os companheiros, ao Ricardo e também a Gabriela, que proporcionaram e facilitaram esta nossa entrevista exclusiva para a Rádio Teófilo Otoni. Tenham todos um bom dia, direto do Hotel Real em Teófilo Otoni para o correspondente Ramos. Falou Edson Martins, o repórter.